carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Lendo esse texto onde Paulo exorta a Timóteo a ser o exemplo em tudo, ele que era um jovem obreiro, me fez lembrar de uma mãe que morava na Índia, onde tinha o grande líder Gandhi, e essa mãe ficou muito preocupada porque o seu filho comia muito doce, muito açúcar, né? E ela levou a criança até Gandhi e disse a Gandhi que desse um conselho ao filho dela para que o filho diminuísse, né, ou parasse de comer tanto doce. E Gandhi olhou para a mãe, olhou para a criança e disse assim: leve sua criança embora e daqui a 15 dias a senhora volta com ele aqui. E a mãe levou aquela criança e 15 dias depois voltou. Quando ela voltou, Gandhi olhou para aquela criança e disse: meu filho, não coma tanto doce assim. E disse: pronto, mãe, pode levar o seu filho. Ela disse: mas o senhor só falou isso para o meu filho, eu tive que esperar 15 dias. Por que o senhor mandou passar 15 dias para depois trazer meu filho e só dizer isso? Ele disse: é porque eu tive que ficar 15 dias sem comer doce para poder dizer ao seu filho para não ficar comendo doce. E esta palavra de Gandhi impactou muito, né? Porque ele sabia que se ele não fosse um exemplo para aquele menino, ele não teria autoridade para dar aquele conselho àquela criança. E hoje o tema das nossas flechas de sabedoria é exemplo, o melhor professor. E eu quero destacar no texto que Paulo ordena que Timóteo seja o exemplo dos fiéis, e essa pequena história, mas muito interessante, quero destacar 5 flechas de sabedoria que estão, claro, vinculadas ao exemplo. Primeira flecha de sabedoria é que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Palavras podem até convencer, mas o que arrasta, o que faz caminhar é o exemplo. Pessoas são seguidas ou abandonadas pelo exemplo. Ações, elas perduram ou são esquecidas pelo exemplo. Conselhos são assimilados ou ignorados também pelo exemplo. E palavras são anuladas ou confirmadas pelo exemplo. Então, quando falta o exemplo, muitas palavras elas deixam de ser confirmadas, muitos conselhos deixam de ser seguidos, muitas pessoas também deixam de ser seguidas por causa do exemplo. Segunda flecha de sabedoria, as pessoas não consideram muito o que nós falamos, mas elas observam e consideram aquilo que nós somos. Alguém disse assim: o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvi-lo. Então, nós podemos considerar que as pessoas não estão lendo ou ouvindo aquilo que nós estamos falando, mas elas estão nos lendo, estão nos observando. E às vezes o meu testemunho pessoal fala muito mais alto do que as palavras que saem da minha boca. Terceira flecha de sabedoria. Se você quer ser ouvido respeitosamente pelos seus liderados, faça primeiro. Mais do que de ordem, as pessoas precisam de exemplo e inspiração. Uma liderança forte é uma liderança que é exemplo para os seus liderados. Se o líder não é exemplo para os seus liderados, as suas determinações, as suas ordens, os seus conselhos, os seus posicionamentos são inválidos e as pessoas desconsideram. Então, se você quer ser ouvido de forma respeitosa, você precisa fazer primeiro antes de mandar. Não pode ser como a história do vigário que dizia, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quarta flecha de sabedoria.
só está credenciado a mandar e ensinar quem se assentou para aprender e sabe o que é obedecer. Havia uma inscrição que a gente via muito no quartel do Exército que dizia assim: quem não serve para obedecer, não serve para comandar. Então, quem comanda tem que primeiro obedecer. Quem vai ensinar precisa primeiro sentar para ouvir e para aprender. Há muita gente querendo ensinar, mas não tem a humildade de sentar para aprender. E isto é muito importante. Quinta flecha de sabedoria: o exemplo não só ensina, mas confere autoridade ao que o cultiva. Nossa construção ao longo da vida edificará a nossa história. E nossa história traz consigo a autoridade e a legitimidade, se essa história for uma história exemplar. Quando nós temos um histórico que dá legitimidade e legalidade ao que nós falamos, então esta fala e este ensino têm autoridade. Então fiquemos no dia de hoje com esta reflexão. Exemplo, o melhor professor. Para você que é pai, para você que é mãe, nunca se iluda pensando que seus filhos estão ouvindo muito o que você está falando, mas eles estão vendo aquilo que você é. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.